Pois bem, estamos aqui mais uma vez juntos para abrirmos a Bíblia e aos domingos de manhã, talvez você esteja vendo isso no domingo, talvez ao longo da semana, talvez em um outro horário, mas hoje nós estamos aqui no capítulo 5 de Daniel. A gente tem feito alguns destaques, ao longo do livro, mas hoje nós vamos ter um foco no capítulo 5 do profeta Daniel. E antes da gente orar, acho que vale a pena dizer que o estudo bíblico, ele não é um fim em si mesmo, Na verdade, nós não estudamos a Bíblia. Nós estudamos o mundo que nós vivemos à luz da Bíblia. Como se a Bíblia fosse um farolete ou um imenso farol que iluminasse a escuridão e através dessa luz nós pudéssemos assim identificar as formas e as cores do mundo que está ao nosso redor. Então, isso é o que deve acontecer no nosso estudo agora, porque estudar a Bíblia apenas para saber quem foram seus personagens, o que eles fizeram, qual foi a sua influência, a sua atuação na época que eles viveram, isso é apenas conhecimento pelo conhecimento. Mas a Bíblia se propõe a muito mais do que isso, a não apenas nos dar belos exemplos de fé, de coragem, de relacionamento com Deus, mas a Bíblia tem a finalidade também de nos ajudar a enxergar as coisas que acontecem no universo político, no universo interpessoal, nas questões da nossa relação uns com os outros e com Deus. Enfim, a Bíblia nos ilumina o caminho, Como dizia o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, vamos entender os dias que nós estamos vivendo pelas lentes do livro do profeta Daniel, especialmente no capítulo 5. Vamos orar e pedir que o Senhor esclareça a nossa mente e que Ele me ajude, porque é muito difícil para nós, mesmo depois de estudado um texto, sermos claros, sem a presença, sem a unção, sem a capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse registro preservado há séculos, muitos séculos, guardado nas páginas da Bíblia e que neste dia, Senhor, vai ser extraído, vai ser chamado por meio da leitura, por meio da reflexão, e que o Teu Espírito faça uso dessa Escritura e que a minha vida, Senhor, seja aqui um auxílio sob a poderosa mão de Deus, para que todos agora juntos possamos entender o que se passa ao nosso redor por meio desta iluminação especial vinda lá de muitos séculos atrás para entendermos aquilo que estamos vivendo hoje. Por favor, Senhor, nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu não sei se você já leu o capítulo 5 do livro de Daniel, mas esse capítulo 5 fala de uma grande festa que Beltsazar deu para mais de 1000 convidados. Foi uma baita de uma festa, mas essa festa terminou com a morte do rei. É uma coisa assim incrível, que vale a pena a gente rever. Primeiro, quem foi esse Beltsazar, citado aqui logo no versículo 1? O nome Beltsazar significa Bel protege o rei. Bel era um dos deuses babilônicos, E o rei na época não era Beltsazar, ele era talvez o vice-rei. O rei era seu pai, Nabonido, que nessa ocasião da festa estava com alguns exércitos na Arábia para tentar fortalecer o império, mas ele acabou sendo derrotado lá, E então Beltsazar ele estava como um regente
né, um vice-regente, um vice-imperador nesse período, na ausência de Nabonido. E, para a gente se situar no tempo, Nabucodonosor havia morrido há 24 anos antes, então passaram-se 24 anos após a morte de Nabucodonosor, quando essa festança acontece. Nesses 24 anos, alguns imperadores foram levantados e caíram. Tá? Então, vários deles, a gente não tem tempo aqui para mencionar um por um, mas Daniel permaneceu no império como o líder. Ele foi empossado, né, por Nabucodonosor, no tempo de Nabucodonosor, há 24 anos antes, a ser, então, o principal ou chefe de todos os videntes e magos da Babilônia. O banquete, esse banquete foi dado para mais de 1000 nobres, né? Toda a nobreza, para falar a verdade, toda a liderança, toda a nobreza da Babilônia estava naquele ambiente onde tudo aconteceu. E esse banquete, ele é distinto dos demais porque Belsazar, ele faz uso dos utensílios trazidos da casa de Deus, que lembre que Babilônia conquistou Israel, né? Todos foram para o exílio em Babilônia. Nabucodonosor trouxe os utensílios de Deus que estavam no templo, mas não havia tocado neles, eles estavam guardados lá como o tesouro da Babilônia. Mas Belsazar, num arroubo de arrogância e de prepotência, louvou o seu Deus e os deuses da Babilônia, usando os utensílios da casa de Deus. Ele profana, então, tudo aquilo que era sagrado para o povo israelita, né? E foi daí, em meio àquela orgia, muitas mulheres, concubinas, aquela coisa toda, muita bebedeira e muito louvor aos deuses. A Bíblia cita aí, né? Deuses de ouro, de prata, de ferro, de bronze, de madeira. Foi aí que na parede mais iluminada do salão surge um dedo como a mão de um homem e escreve algumas palavras na parede. O rei fica então muito assustado e o susto que ele tem se deve ao fato das palavras que foram Mene, Mene, Tekel, Parsim, eram palavras que ele sabia o que significavam, ele só não sabia o sentido da frase, né? Eram palavras escritas em aramaico, então ele sabia o que significava, nós vamos ver daqui a pouco, mas o sentido, né, aquele jogo de palavras, ele não conseguiu decifrar. E até porque nessa altura ele já estava muito bêbado, né? Então ele manda chamar Daniel, mas ele foi aconselhado pela rainha. Essa rainha, em algumas bíblias, diz rainha mãe, que seria ou a mãe dele, ou a avó dele, ou uma das esposas mais novas de Nabucodonosor, morrido há 24 anos antes. A Bíblia não menciona, não dá para a gente saber ao certo quem era, mas essa rainha, também conhecida como rainha mãe, diz para ele, olha, em Daniel há o espírito dos deuses santos, ele foi colocado como chefe dos magos, nele foi encontrada uma sabedoria extraordinária, ele com certeza vai saber o que significa essas palavras. Então, Belsazar manda chamar Daniel. E Daniel olha para aquela inscrição na parede, escrita de maneira sobrenatural, e dá ao rei a interpretação. O interessante nisso tudo aí é que Mene, Mene, Tekel, Parsim são palavras aramaicas que significam mina, mina, pesada e partida, né? Muitos dos comentaristas bíblicos, eu faço uso aí do comentário de Moody, o comentário de Bacon e algumas outras bíblias de referência, e isso Daniel então dá a interpretação, porque minas era mais ou menos 50 ciclos, era um peso de medida, né? Era uma forma de medir. A palavra tekel fala que é a questão do peso, de pesar aquelas minas, e a palavra parsim significa partida, dividida. Então Daniel, com a sabedoria que Deus havia lhe dado, uma sabedoria santa, né?
A presença de Deus na vida dele fez com que ele entendesse da seguinte maneira: Mene, mene, Deus contou os teus dias. Tekel, você foi pesado na balança e faltou alguma coisa. Uparsim, divisão, o teu reino foi dividido e ele vai ser entregue aos medos e os persas. E um outro dado interessante, que isso vem através de alguma pesquisa, no momento que acontecia essa festa, o rei Ciro chegava às portas de Babilônia e estava prestes a conquistar a cidade que cairia naquele dia. E havia um rio que cortava toda a cidade de Babilônia e o rei, no caso aí o vice-rei, né, o vice-regente, o Belsazar, ele estava tão tranquilo com a fortaleza que havia ao redor da Babilônia e com a provisão que eles tinham para muitos anos, provisão de alimento, que ele não tinha o menor receio. Ele sabia que Ciro era conquistador, que Babilônia poderia ser cercada, poderia cair, mas ele assim despreza todo esse sentido de terror que poderia envolver a cidade e dá uma baita festa assim, de uma forma totalmente irresponsável e despreocupada. E a história diz que Ciro inteligentemente desviou o curso do rio que passava por dentro da cidade e os soldados entraram pelo leito do rio em seco. E essa conquista, segundo os registros históricos, não teve muito derramamento de sangue, foi relativamente tranquila, porque havia uma despreocupação, ninguém estava preocupado para resistir ao exército invasor e a cidade acabou caindo. E Daniel profetizou que Babilônia ia cair e que o reino seria dividido e entregue aos médios e os persas. A Bíblia encerra, né, o capítulo 5 dizendo que Belsazar morreu naquela mesma noite. Pois bem, o que tudo isso significa e como nós podemos usar esse conhecimento para entender o mundo que nós vivemos? Primeira coisa que vale a pena a gente pensar é que essa festa de Belsazar é um retrato fiel da geração que nós estamos vivendo hoje. Secularização. Secularização significa um desprezo por aquilo que é sagrado. E sabe que Nabucodonosor teve um respeito pelos utensílios que foram trazidos de Israel, mas Belsazar não. Ele despreza, ele ignora tudo aquilo que é sagrado, né? E alguns historiadores gregos, no caso Heródoto e Xenofonte, eles testificam nos seus registros históricos que Belsazar se notabilizou como uma pessoa assim muito profana, alguém assim que não tinha respeito algum. E ele não dava o menor valor à ética, à moral, à família, e foi sim uma pessoa altamente desrespeitosa com as coisas divinas. E veja, essa nossa geração, há muito tempo, através de filmes, livros, novelas, tem atacado a fé cristã. Muitos autores têm publicado obras, né, sobre a loucura que é acreditar em Deus, né, a irrelevância da igreja. Ao lado disso, muitos escândalos aconteceram, tanto entre católicos quanto protestantes. Recentemente, na ala espírita mais popular, muitos escândalos aconteceram. E isso tem levado a nossa geração a ser altamente desrespeitosa, né? Eu vivi a década de 60, 70 e 80 e havia até então um certo cuidado, um certo carinho, um certo respeito, uma certa consideração à figura de padres, pastores, freiras, líderes religiosos no sentido geral. E isso, nessa virada para o terceiro milênio, isso praticamente acabou.
O carnaval desse ano, 2020, explorou todo tipo de desrespeito à fé cristã. E a gente vê muitas manifestações populares tendo Cristo, a Virgem Maria, a cruz, alguns elementos católicos e protestantes como motivo de chacota. Isso é muito sério. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Não se pode usar o nome do Criador do universo para zombarias, para brincadeiras, para piadas. Isso é muito sério. Nós temos exemplo na história, por exemplo, Titanic, que foi uma tremenda invenção humana, um navio, um transatlântico fabuloso, luxuoso, que tinha por parte dos tecnólogos, por parte dos engenheiros, aquela alcunha de que seria algo que não afundaria. Eles poderiam ter parado a propaganda dele por aí, mas a propaganda que notabilizou o Titanic foi aquela que saiu nas manchetes dos jornais: nem Deus afunda. Isso é uma terrível blasfêmia que acabou culminando na morte de muita gente inocente. Nessa esteira de blasfêmia, uma outra pessoa, e eu acredito que não sozinha, né? John Lennon, no auge da sua carreira com os Beatles, ele disse: somos mais famosos que Jesus Cristo. Mesmo que isso fosse verdade na época, mesmo que isso fosse verdade naqueles dias, o que nós questionamos. Hoje, se você pegar um adolescente na rua e perguntar quem foi John Lennon, ele não sabe. Mas se você perguntar quem foi Jesus Cristo, ele talvez arranhe algum tipo de conhecimento. Então a gente percebe que nós vivemos uma geração que já não é de hoje, tem blasfemado contra Deus exatamente como aconteceu no banquete de Belsazar. Raul Seixas, por exemplo, como mais um exemplo, ele, em várias das suas músicas, se não a grande maioria, ele blasfemou contra Deus, sendo que a sua frase mais blasfema, segundo a minha pequena consideração, foi aquela onde ele canta dizendo: eu sou o início, eu sou o fim e eu sou o meio, fazendo uma chacota, uma brincadeira com o livro do Apocalipse. Então, se nós queremos entender bem essa geração, podemos olhar para o capítulo 5 de Daniel. Gente que está festejando, que está brincando, que está fazendo piada com Deus, que está achando graça nas coisas sagradas, que está se banqueteando, e Jesus advertiu dizendo que os últimos dias, né, que precederiam a volta de Jesus, as pessoas comeriam, beberiam, se casariam, se dariam em casamento, e ninguém se aperceberia, seria mais ou menos como nos dias de Noé, né, onde as orgias, o vício e todo tipo de blasfêmia iria acontecer. Então nós vemos nesse banquete de Belsazar um retrato muito fiel. E aquele que era o líder, que deveria estar interessado em saber como estaria a política internacional do seu governo, como que estaria as possibilidades de Babilônia continuar ou não, ele estava totalmente despreocupado. E é por isso que muitas vezes a gente vê nesse mundo uma pandemia, uma tsunami, uma ameaça da queda de um meteoro, e tudo isso o que é? É a tentativa do nosso Criador chamar a nossa atenção para que não sejamos desavisados e totalmente despreocupados, como aconteceu com Belsazar. E ainda dentro desse pensamento, aquele dedo na parede, que aparece na parede e traz aquela mensagem, Mene, Mene, Tekel, Parsim, era uma mensagem para Belsazar. Deus estava se comunicando a ele como líder em Babilônia, que era a sede do maior império, né, que o mundo já viu. A Babilônia imperou o mundo inteiro, dominou o mundo inteiro. E eu sou da opinião de que na parede dos governantes dos nossos dias, Deus anda escrevendo também. Vide, por exemplo, a própria política brasileira. Nós estamos sempre sendo governados pelos vices, né?
e quantos processos de impeachment, quanta turbulência. E parece que um líder não aprende com a queda do seu predecessor. É como se eles não tivessem memória, não tivessem lembrança, né? Belsazar, ele tinha Nabucodonosor, que havia se tornado como um animal. A Bíblia diz que ele se tornou como um animal e o orvalho molhou as suas costas, cresceram unhas e pelos. Até que voltou de novo à sua inteligência, ele louvou a Deus e foi recolocado no seu trono. Então, é uma coisa assim, estúpida, né? Os líderes viverem dessa forma, né? Achando que sempre aquele que foi eleito, ele é o maior, ele é o melhor, ele tem uma blindagem, ele tem uma capacitação sobrenatural e, na verdade, a Bíblia é clara em dizer que é Deus quem levanta os reis e quem depõe os reis. Mesmo que nós vivamos num regime democrático, onde o poder está nas mãos do povo, esse mesmo povo não tem sabido escolher os seus governantes. E é por isso que muitas vezes nós vemos um governante, ou ele morre, ou ele sofre processo de impeachment, ou ele sofre golpe, ou acontece alguma coisa, eles não conseguem reinar, né? A Bíblia diz lá em Daniel mesmo, capítulo 2, 20 e 21, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Daniel 2, 20 e 21. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece. Belsazar tinha que saber disso. E os governantes do mundo hoje precisam saber disso também. Eles manipulam informações da internet, eles compram seus correligionários, eles tentam comprar o povo para tentar se manter no poder, mas eles não conseguem, porque eles ignoram que eles têm que governar pensando não somente no povo, mas pensando no Senhor, porque é o Senhor quem põe, é o Senhor quem tira. Romanos capítulo 13, verso 1, a Bíblia diz que nós devemos nos sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Isso deveria fazer o presidente da República tremer, mas ele não treme. Mesmo os que se dizem cristãos não tremem, não se curvam, não aprendem, não compartilham, estão sempre achando que vão conseguir manter-se no poder. Isso é muito triste. Então, o meu conselho é o seguinte, não discuta política em rede social, não vale a pena. Não abrace partido, não abrace homem nenhum. A maneira como um crente deve participar da política é ou se candidatando, ou indo às urnas, ou intercedendo. Ponto final. Nós estamos agora no Brasil numa turbulência política que nós não imaginávamos passar tão cedo. E veja você, de novo, as redes sociais, as pessoas indo lá e discutindo, e brigando, e defendendo, e apanhando, e batendo. Isso é tolice. Não faça isso. A palavra de Deus diz que é Deus quem coloca, é Deus quem tira. E os políticos estão agora, o dedo de Deus está escrevendo na parede da sala deles, na parede do gabinete deles. Tanto deputados, quanto os senadores, quanto o presidente da República, quanto prefeitos, vereadores, deputados estaduais, todos os líderes que têm algum tipo de influência, ministros, têm dedo na parede dizendo, olha, ou você faz direito, ou o teu reino vai passar, vai ser dividido, você vai perder o seu lugar. Porque Deus é um Deus fiel. Deus tem propósitos para cumprir na terra. E se um político não anda conforme os propósitos de Deus, Deus mesmo faz com que ele caia. Então, nós temos que interceder, ou esperar o momento da eleição, ou então nos candidatarmos para irmos lá e servirmos a Deus. Talvez você que está me ouvindo agora tenha esse chamado, talvez haja em você esse mesmo espírito que havia em Daniel, talvez você seja uma pessoa iluminada por Deus, que tem caráter cristão formado, tem maturidade e pretende um dia dar sua contribuição mais efetiva dentro da política. Presta atenção,
Não faça nada sem a direção de Deus. Mas não fique brigando em rede social, não fique perdendo amizades caras que Deus te proporcionou. Vamos unir. Se os políticos estão dando um péssimo exemplo agora, quando nós mais precisamos deles se desunindo, nós, Igreja de Jesus, nós cristãos, você que me ouve, vamos formar uma rede, vamos formar um bloco. Não vamos deixar o Brasil sofrer mais do que ele tem sofrido. Pois bem, em meio a toda essa festa, essa bagunça, essa orgia, as concubinas, o vinho, o louvor a deuses que não são deuses, louvor a deuses falsos, essa despreocupação com o perigo, esta falta de respeito às coisas sagradas, havia ali dentro um Daniel fazendo a diferença, tá? E a palavra de Deus diz que o Senhor espera que nós, eu, você meu irmão, você minha irmã, você família, você jovem, que nós sejamos nesse mundo, nessa nossa geração, como Daniel. Daniel é aquela gotinha de óleo num copo d'água, ele não se mistura, ele mantém a sua integridade, ele mantém a sua fé, ele mantém sua comunhão com Deus, ele não negocia os seus valores. E onde estava Daniel? Estava lá na Babilônia. Como nós estamos vivos nessa nossa geração, essa nossa geração precisa de nós. Eu não sei se eu vou ter saúde, eu não sei se vou ter energia para poder dar mais do que eu estou dando de contribuição. Mas você que é mais novo, você que é recém-chegado à igreja, você que está aí, que tem uma esfera de influência, talvez Deus ainda te levante para você fazer uma grande diferença nessa geração. Filipenses capítulo 2, versos 14 a 16, a Bíblia diz assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Parece que Deus está descrevendo aqui o caráter de Daniel, irrepreensível, inculpável no meio de uma geração depravada e perversa. Você é o Daniel que Deus tem para essa geração. Tem bagunça no seu redor? Existe uma Babilônia envolvendo você? Então você é o Daniel que vai estar disponível para quando as pessoas precisarem de uma oração, de uma palavra ou de um norte. Você é a pessoa indicada. Deus vai te levantar para isso. Talvez a tua família, os teus parentes sejam uma Babilônia. Talvez a empresa onde você trabalha esteja uma Babilônia. Talvez a tua faculdade, aquela classe, aquele grupo de estudos. Talvez lá na fábrica, lá na loja, está uma Babilônia. Deus quer te usar, meu querido Daniel. Tá? Deus quer te usar, minha querida Daniela. Deus quer usar você. É no meio da bagunça que Daniel brilha, que Daniel aparece. E Daniel, ele tem um sermão, ele fala, né? Ele está falando aqui no capítulo 5, sobre Nabucodonosor. Ele faz Belsazar se lembrar da ascensão e queda de Nabucodonosor e como Nabucodonosor aprendeu, né? E se recuperou e se levantou e louvou a Deus. Então ele diz no versículo 22, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste. E aí ele vai falando lá tudo o que aconteceu, faz a interpretação e é coisa tremenda. Então está na hora da gente se posicionar. Uma outra coisa, os experts daquela época, que eram os magos, os líderes religiosos, aquela turma toda, nada pôde fazer. E é interessante que Babilônia era muito culta. Babilônia dominou muito a ciência e a tecnologia. Ela tinha seus jardins suspensos, ela dominava a técnica do desvio dos rios, ela dominava algumas técnicas de arquitetura. Dizem que uma das primeiras e mais importantes bibliotecas foram feitas lá em Babilônia. Então, veja só,
todo esse conhecimento, aqueles experts, aquelas pessoas que deveriam estar dando ao rei a interpretação, não puderam fazer nada. E isso é um retrato dessa nossa geração. Essa nossa geração, ela é totalmente ignorante acerca das coisas espirituais. Desenvolveu-se no campo tecnológico, desenvolveu-se no campo científico, desenvolveu-se no campo medicinal, desenvolveu-se na questão dos cosméticos, mas não desenvolve-se no coração. É uma geração que não tem explicações sobre coisas em âmbito mundial. E quem tem essas explicações? Quem tem o Espírito de Deus. Naqueles dias, a rainha mãe disse assim: chame Daniel, porque ele tem o Espírito dos deuses santos. Dentro da cosmovisão deles, né? Chame esse Daniel. Essa designação que ela faz, né? Ele tem o Espírito dos deuses santos. Essa mulher, ela sabia a diferença de uma pessoa santa, de uma pessoa reta, de uma pessoa justa, de uma pessoa de moral elevada, com aqueles sátrapas e sábios e iluminados, né? da Babilônia. Daniel, ele tinha uma palavra que calava as pessoas. Era uma palavra que testificava no coração das pessoas. Ele vinha com algo concreto. Você pode reparar que o mundo de hoje, as palavras que mais prevalecem é talvez, quem sabe, pode ser. O nosso mundo hoje excluiu o absoluto. Tudo nesse mundo é relativo. Existe a minha verdade, existe a sua verdade, existe a verdade daquele grupo, existe a verdade daquela religião, né? Então, precisamos hoje de pessoas que digam: gente, o caminho é por aqui. Gente, a verdade é uma só. Gente, a verdade é absoluta. Essas pessoas são única e exclusivamente os filhos de Deus na terra. E dentre os filhos de Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo. Esses vão ter palavra muito mais sólida, concreta, diretiva e normativa do que essa geração de experts. Tá? Uma coisa que Jesus disse para os religiosos da sua época, e aqui vem uma crítica para todos os líderes religiosos, Jesus chamou a atenção dos fariseus porque eles não sabiam interpretar os sinais dos tempos. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. De manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Jesus chama a atenção dos líderes da época porque eles não tinham respostas. As coisas estavam se sucedendo ao seu redor, eles não conseguiam fazer uma leitura espiritual. Tá? O nosso mundo avançado ainda está patinando na ignorância. 1 Coríntios capítulo 1, verso 19 a 21. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então veja só, hoje em dia os experts da nossa geração não têm respostas, mas nós não devemos ter receio de nos manifestar, de dar nossa opinião, se ela for firmada nas Escrituras. As pessoas aí estão confusas, elas desejam alguém que tenha certeza, que tenha convicção. Então, fale com humildade, tá? Sem aquele ar de superioridade, mas fale da sua fé, fale no que você acredita, diga para as pessoas quem é o teu Deus, né? Fale da palavra com elas, fale com simplicidade, né? Mas fale para elas aquilo que você crê. Indo já para os finalmente, a marca registrada
do cristão para a nossa geração tem que ser aquilo que Daniel viveu durante essa festa dada por Belsassar. Daniel, ele não fez questão dos presentes que o rei lhe ofereceu se ele traduzisse aquelas palavras. O rei falou, olha, eu vou te dar o terceiro melhor lugar de importância, eu vou colocar uma corrente de ouro, um manto para você, vou pôr um tapete vermelho, se você disser o que está escrito, essas 4 palavras, eu vou te enriquecer, eu vou te engrandecer. E Daniel, ele despreza isso. Isso está no capítulo 5, verso 17. Ele despreza. Daniel não era uma pessoa apegada aos prêmios, à riqueza, à consideração que esse mundo viesse dar. E cá para nós, se nós queremos mesmo chamar atenção para Deus com a nossa vida, nós precisamos demonstrar desapego. Desapego às coisas materiais, desapego até mesmo à nossa própria vida. A Bíblia diz que assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Agora é hora de nós sermos generosos. Agora é hora de nós nos lembrarmos dos compromissos que tínhamos com Deus e de mantermos esses compromissos firmes a despeito de toda a condição socioeconômica ao nosso redor. É momento da gente demonstrar desapego. Eu tenho visto aí com muita alegria algumas empresas fazendo doações, algumas pessoas ajudando. Tem aí alguns hospitais de campanha sendo construídos aí pelo Brasil afora. Eu soube que são doações feitas por empresas. Infelizmente os políticos não fazem isso, mas muitos empresários estão fazendo isso. É momento da gente se desapegar. Há pessoas passando fome na nossa cidade, ou pelo menos já começaram a passar fome. Estamos aí procurando fazer cestas básicas. A BVEC está fazendo alimentação para ajudar as famílias das crianças assistidas. Então é momento de sermos como Daniel foi. Apesar dessa geração ser como a geração de Belsassar, despreocupada, festiva, bebendo, cheio de blasfêmia e tudo mais, nós vamos contrastar com elas, porque nós somos a igreja, nós somos o Daniel. A palavra Daniel significa justiça de Deus. Deus é a minha justiça. Coisa tremenda essa. E por último, essa festa de Belsassar, no capítulo 5 de Daniel, representa muito bem um sistema mundial falido. No andar de cima, festa, orgia, bagunça, bebedeira, música, louvor a deuses falsos. No andar de baixo, Ciro, pronto para invadir a cidade de Babilônia. A morte espreitando embaixo, enquanto a festa rolava solta lá em cima. Isso é um retrato fiel da nossa geração. Estamos próximos a uma grande catástrofe. Estamos perto, nos avizinhando dos minutos finais desse sistema. E as pessoas brincando. Veja só, que foi o carnaval desse ano? A festa de Beltesazar no andar de cima, enquanto o coronavírus entrava pelo andar de baixo. Exatamente o que aconteceu em capítulo 5 de Daniel. Então nós precisamos ler o mundo que nos cerca pela lente da palavra de Deus. Mateus 24, 38 a 39. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eu mencionei há pouco, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e não o perceberam, gente. Não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Essa é a geração que nós estamos vivendo hoje. Então, não se iluda, por favor. Por mais desenvolvido que o nosso século possa parecer, ele não vai subsistir ao juízo de Deus. Na Bíblia, há 2 cidades que resumem toda a história. Uma chama-se Babilônia, outra chama Jerusalém. A primeira significa mistura, confusão, e a segunda significa morada da paz. Como ensinou
Agostinho, né? Ele escreveu um livro chamado A Cidade dos Homens, né? A Cidade de Deus, melhor dizendo. Essa cidade dos homens, que é essa construção humana, esse sistema humano, vai passar e prevalecerá as fundações da cidade de Deus, que são desde a eternidade, tá? Babilônia vai cair. Tudo que a gente vê nesse mundo de pomposo, todo tipo de show, de luzes, de aglomerações, de pessoas ilustres, de troféus, de conquistas humanas, seja no campo das artes, no campo dos esportes, seja no campo social, tudo que nós podemos imaginar que é rico, é belo, é lindo, é esfuziante desse mundo, tudo que esse mundo chama de maravilhoso vai passar. Apocalipse capítulo 14, verso 8, um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Essa é a Babilônia espiritual. Lembre do que eu falei, o mundo é representado por duas grandes cidades, a humanidade inteira. Uma chama Babilônia, outra chama Jerusalém. E Babilônia está profetizada em Apocalipse, esse sistema de bagunça, de blasfêmia, de idolatria, de prostituição, de luxúria, isso vai cair. Apocalipse capítulo 18, verso 1 e verso 2. Depois de tudo isso, eu vi um outro anjo, diz João, descer do céu com grande autoridade, e a terra ficou brilhante com o resplendor dele. Já imaginou? Ele deu um poderoso brado, mais uma vez, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou esconderijo de demônios, uma toca de diabos e de toda espécie de espírito mau. Então eu quero que você pense nisso. Tudo já está profetizado, tudo já está dito aqui. Nós devemos viver nesse mundo, nós trabalhamos nesse mundo, nós compramos, alguns comerciantes vendem, né? Nós temos amizades, nós temos família. Nós temos quem tem a sua casa própria, ou alguns pagam aluguel. Nós temos o nosso guarda-roupa, nós temos nosso automóvel, uma moto ou uma bicicleta. Nós estamos no mundo, vivemos nele, precisamos do ar que nós respiramos, de água e de alimento, precisamos de trabalho. Na sociedade atual nós precisamos, muitos aí estão correndo atrás do dinheiro do governo, precisam de uma conta corrente. Mas é bom a gente lembrar que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará esse corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo glorioso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós temos essa santa expectativa. Então, Daniel nos deixa essa linda mensagem. Somos como Daniel na festa de um rei pagão. Enquanto rola a festa no andar de cima, embaixo a morte espreita. E nós estamos lá entre a festa e a morte, entre a brincadeira e a seriedade, entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. E nós precisamos representar o nosso Jesus em meio a essa balbúrdia. Tá? O dedo na parede continua sendo um aviso divino a todos os líderes e também a todos os despreocupados desse mundo. Deus está dando tempo para que as pessoas se convertam a Ele. Nós vivemos agora a era da graça, onde Deus está aceitando pecadores. Mas vai chegar uma hora que a porta da graça vai ser fechada, como fechou a porta da Arca de Noé. Então é muito sério isso. Assim como acabou o tempo para Belsazar, com a chegada das tropas de Ciro, chegará o fim desse mundo com a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel em Babilônia simboliza a presença da igreja nesse mundo. Daniel significa a justiça de Deus. Assim como nós, os cristãos, somos considerados justificados
pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus espera de nós um desapego e que venhamos a fazer como Daniel, avisar o mundo que o juízo de Deus está por vir. E Jesus Cristo salva. Esta é a grande mensagem que o cristão tem. Jesus Cristo salva. Divulgue isso nas redes sociais. Não discuta política, não. Leve Jesus, leve a palavra de Deus. Fale de Jesus Cristo. Anuncie a salvação. E você que está ouvindo, talvez pela primeira vez, um estudo bíblico dessa natureza, Jesus te ama, Deus tem um propósito para a sua vida, há uma vida nova esperando por você. Jesus falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, porém eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei, tá? E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejam vocês também. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que ela possa instilar em nós uma fé mais viva, uma fé mais concreta, que o Senhor nos abençoe grandemente, que seja um tempo de grande alegria esse dia, Deus, em que estamos assistindo essa simples explanação de um capítulo tão rico e bonito que é o capítulo 5 de Daniel. Que a bênção do Senhor seja sobre essa vida, essa família e todos que nos ouvem nessa oportunidade. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.